Olá, sou o professor Másio Miguel e hoje vamos falar sobre Miguel Arraes, sobre o seu primeiro governo, que foi de 1962 até 64. Nós temos alguns fatos importantes. São eles: Acordo do Campo, Movimento de Cultura Popular, chamado também de MCP, temos a atuação de Paulo Freire e o seu modo de educação, temos as ligas camponesas e o último fato era a favor da reforma agrária. Um tema muito importante, já que esse período seria o auge da Guerra Fria. Então, o mundo estava bipolarizado entre capitalistas e socialistas, e sabemos que 64 é o ano em que, no Brasil, é implantada uma ditadura civil-militar. Vamos para uma breve biografia de Miguel Arraes. Observe, seu governo foi considerado de esquerda, pois forçou usineiros e donos de engenhos da zona da mata do estado a estenderem seus direitos aos trabalhadores rurais. Podemos observar que ele ofereceu apoio à criação de sindicatos, associações comunitárias e às ligas camponesas. Observe também que, com o golpe militar de 64, tropas do 4º Exército cercaram a sede do governo estadual, o famoso Palácio das Princesas. Foi-lhe proposto que renunciasse ao cargo para evitar a prisão. Com sua recusa, foi preso na tarde de 1º de abril, libertado em 25 de maio de 1965. Exilou-se na Argélia. Em 1979, com a anistia, Miguel Arraes voltou ao Brasil e à política. Pessoal, a palavra anistia significa perdão. Foi uma lei brasileira que está dentro do processo de acabar com a ditadura e trazer a democracia novamente. Observe então essa breve trajetória de Miguel Arraes e observe, ele está inserido dentro da Guerra Fria e o Brasil estava do lado dos Estados Unidos e do modelo capitalista. Então, quando ele se declara e tem posturas de esquerda, acaba contrariando as grandes estruturas. Com o retorno de Miguel Arraes, ele vai conseguir ser eleito governador de Pernambuco pela segunda vez de 1987 a 90, caracterizado por programas populares voltados ao pequeno agricultor. Podemos citar o caso do programa Vaca na Corda, que financiava a compra de uma vaca, e podemos citar o programa Chapéu de Palha, que empregava canavieiros num período de entre-safra na construção de pequenas obras públicas. Ele também vai conseguir ser eleito pela uma terceira vez, governando Pernambuco de 95 a 98, e ele tem um programa muito importante nesse período, chamado de Luz que Produz, maior programa de eletrificação rural da história de Pernambuco. Esse programa, anos mais tarde, serviu de modelo para o Programa Federal Luz para Todos, criado durante a gestão do presidente Lula. Então, observe a atuação dessa figura política no estado de Pernambuco. Aqui você pode ver programas importantes de 87 a 90, Vaca na Corda e Chapéu de Palha, no seu terceiro governo, Luz que Produz, e claro, essa videoaula tem o objetivo de analisar o seu primeiro governo, que seria antes da ditadura civil-militar brasileira. Vamos lá! O primeiro fato importante do seu primeiro governo seria o famoso Acordo do Campo. Forçou usineiros e donos de engenho da zona da mata do estado a estender o pagamento de salário mínimo aos trabalhadores rurais. Então, observe, o salário mínimo já tinha sido criado para o trabalhador urbano e agora você vai ter o salário mínimo para o trabalhador rural. Então vai ser um fato muito importante colocado no Acordo do Campo. O Acordo do Campo vai existir dois, o primeiro acordo e lá na década de 90, o segundo Acordo do Campo. No caso, aqui a gente está tratando do primeiro Acordo do Campo e essa grande conquista.
Observe que, desde a década de 50, segundo o escritor e jornalista Antônio Calado, olha o que ele fala sobre os trabalhadores rurais. Armados do Estatuto do Trabalhador Rural e da Tabela do Campo, além de suas foices, naturalmente, e uma e outra espingarda e revólver, os lavradores se sindicalizavam, iam às usinas reclamar salário. Então observe que essa luta pelo salário é bem anterior e que ganha força durante o governo de Miguel Arraes. Outro ponto importante relacionado ao seu governo seria o Movimento de Cultura Popular, o famoso MCP. Ele foi criado em 13 de maio de 1960 como uma instituição sem fins lucrativos, durante a primeira gestão de Miguel Arraes na Prefeitura do Recife. Sua sede funcionava no sítio da Trindade, antigo Arraial do Bom Jesus, localizado no bairro recifense de Casa Amarela. Você pode observar que esse movimento de cultura popular ele era dividido em 3 departamentos: o de formação de cultura, o de documentação e informação e o difusão de cultura. Então observe que esse movimento ele consegue se alastrar por várias etapas da nossa sociedade. O MCP recebeu diversas influências. Podemos citar sobretudo dos autores franceses. O seu nome foi dado e herdado de um movimento francês chamado de Povo e Cultura. Suas atividades iniciais eram orientadas fundamentalmente para conscientizar as massas através da alfabetização e educação de base. Então eles vão fundar jornais, vão difundir diversos grupos teatrais, dentre outras ações. Nesse caso, podemos citar que uma parte muito importante desse movimento seria a conscientização política e social nos trabalhadores, preparando-os para uma efetiva participação na vida política do país. Nesse caso, podemos aí perceber a forte influência de Paulo Freire, que ele vai trazer o método Paulo Freire de ensino e, por esse método, as pessoas aprendiam a ler ao mesmo tempo que adquiriam uma conscientização política. Então, observe que o método Paulo Freire foi bastante utilizado nesse período. E observe, tinha a proposta de alfabetização de adultos e tinha também esse caráter politizado, tá certo? Essa então é uma grande marca que foi utilizado pelo movimento MCP na sua atuação. Um quarto ponto muito importante seria a atuação de ligas camponesas. Pessoal, observe, Liga Camponesa nada mais é do que sindicatos rurais, que vai nascer a partir de problemas como sem leis trabalhistas para o trabalhador rural e a superexploração desse grupo. Neste caso, podemos observar que as ligas camponesas elas terão 3 fases. A primeira fase de 45 a 48, tendo a atuação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Nessa época, esse grupo vai movimentar a zona rural, trazendo a criação de diversas ligas e associações rurais em quase todo o estado. Nesse caso, observe que só vai até 48, porque nesse período o presidente era o Eurico Gaspar Dutra e ele fez o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos e rompeu relações com a União Soviética no início da Guerra Fria. Logo, qualquer proposta comunista ou socialista no país estava proibido. Com o PCB sendo proibido de atuar, ocorreu o desmoronamento das organizações de trabalhadores no Brasil. Nessa fase, chegamos aí à sua segunda fase, de 48 a 54, que teve poucas organizações e que elas funcionavam em pontos pequenos no Brasil. Nesse caso, podemos aí citar uma chamada Liga Camponesa de Iputinga, dirigida por José dos Prazeres, um dos líderes do movimento em Pernambuco e localizada no bairro do mesmo nome, tá bom?
Nesse caso, observe que a partir de 55 você vai ter o renascimento dessas ligas que vai acabar com um golpe militar. No caso aí, a ditadura civil-militar brasileira vai encerrar essa fase. As ligas camponesas, elas tinham características como assistencialistas, questão jurídica, médica, autodefesa, alimentação, enfim, seria um apoio mútuo colocado para os trabalhadores rurais. Nós temos também uma discussão política, esses grupos eles vão ganhar uma característica politizada. Você viu a questão do MCP, você viu o método Paulo Freire de ensinar, que traz essa ideia de alfabetização, ao mesmo tempo em que cria uma conscientização política. E temos aí essa ideia da massa politizada, tá certo? E aí, claro, a gente vai aprofundar um pouco mais essa terceira fase, que é extremamente importante para a gente. Observe essa imagem falando sobre a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, de 1955 a 64. Esse renascimento ele vai acontecer através do engenho Galileia em Vitória de Santo Antão, o famoso SAP. Nesse caso, o objetivo principal desses grupos seria reforma agrária e posse de terra, e vai ser criado diversas organizações. Para vocês terem uma ideia, mais uma vez no Brasil, cerca de 2.000 pessoas, entre autoridades, parlamentares, representantes da indústria, do comércio, do sindicato, Liga Camponesa, vão se reunir para fazer discussões sobre os problemas socioeconômicos da região. E aí, claro, diversas comissões serão montadas. Podemos citar aqui uma chamada de Política da Terra, que era composta por mais de 200 delegados, em sua maioria camponeses representantes das ligas. Nesse caso, ela vai se expandir para outras regiões, tendo aí uma liderança muito forte, que seria a figura de Francisco Julião, um advogado e deputado do Partido Socialista, que conseguiu unificar diversos grupos, trazendo aí para a gente a representação da Liga Camponesa para vários estados. Nesse caso, em 1962, foi criada um jornal chamada A Liga e o Estatuto do Trabalhador Rural. Dois pontos muito importantes para transformar as ligas camponesas em sindicatos rurais. Em 1963, a gente vai perceber que a atuação maior vai ser em Pernambuco e na Paraíba. Nesse caso, quando falamos da Paraíba, percebemos que vai ter 40 organizações, cerca de 40.000 afiliados no estado. E claro, no caso da gente perceber essas organizações, ela vai ter também a formatação em 1964 da Federação da Liga Camponesa. Essa federação vai ser um modo de organizar e atuar uma série de partidos para a gente. E aí, claro, sabemos que as ligas camponesas elas vão durar até o golpe militar, que vai desarticular todos esses movimentos. O Francisco Julião vai ser preso e exilado. E, claro, os movimentos funcionaram de modo clandestino, possuíam uma direção nacional formada por assalariados rurais e camponeses, que se infiltraram dentro dos sindicatos agrícolas e conseguiram atuar para soltar os presos políticos ou perseguidos políticos. Mas sabemos que perdeu força ao longo da ditadura civil-militar. E, por fim, dentro do governo de Miguel Arraes, sabemos que no dia 1º de abril de 64, ele foi deposto pelo Exército Brasileiro. Nessa imagem, você observa o Miguel Arraes sendo preso pela 14º Regimento de Infantaria, em Jaboatão dos Guararapes. Ele deixa o Palácio do Campo das Princesas em companhia do assessor e primo Valdir Ximenes e de um oficial do Exército. Olha o que ele fala nesse período. Meu mandato é inegociável. Existe até que expire sua duração legal ou enquanto eu for vivo. Posso ser preso, mas não deposto, disse o então governador Miguel Arraes em 1º de abril de 64.
E observe, ele foi preso e foi expulso do poder pelo fato de defender a esquerda e ter um posicionamento mais direcionado ao socialismo. A ditadura civil-militar no Brasil tinha o objetivo de acabar com essa ameaça socialista e implantar o capitalismo. Beleza? Espero que tenham entendido. Abraço a todos.